Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. Hoje nós vamos falar sobre, em nossos sonhos, quem é a mulher sozinha no deserto? E qual a mensagem do nosso subconsciente com relação à linguagem de associação que são os sonhos? Então, na história do nosso sonho vai aparecer uma mulher no deserto, sozinha. Ela pode estar caminhando na areia, ela pode estar acorrentada, ela pode estar presa numa casa ou tipo de prisão. E nós podemos estar libertando ela ou somente conversando com a mesma. Nós podemos estar abrindo as portas da casa em que ela se encontra presa. Mas quem é essa mulher? O que ela faz ali? E por que nós vamos ao encontro dela conversar? Antes de nós irmos para esse assunto, nós precisamos entender algumas coisas, na verdade, sobre a nossa mente. Segundo o médico e psicanalista Sigmund Freud, nossa mente é dividida em 3 partes: inconsciente, pré-consciente e consciente. Essa é a primeira tópica de Freud. E depois ele aprimorou ainda, ele falou que na verdade a nossa mente é dividida em 3 partes, contando do id-ego, o ego e o superego. Numa linguagem mais simples de entender, essa primeira tópica de Freud e a segunda é como se fosse a razão, a emoção e nós. São 2 vozes que falam em nossa mente ao mesmo tempo e que nós ficamos divididos entre elas. Então, nos deparamos com qualquer situação na vida e nós temos dúvidas sobre o que nós vamos fazer. Essas dúvidas surgem em razão do superego e do id-ego, na verdade, razão e emoção, de uma forma mais simples, ficarem se debatendo sobre quem nós vamos escutar. Nós vamos escutar a razão? Nós vamos escutar a emoção? Ou cérebro, ou coração, como dizem? O que nós vamos fazer? Só para vocês terem uma ideia, vamos pegar um exemplo bem simples, para vocês entenderem agora aí como que funciona essas vozes em sua cabeça. Então imagine que está na sua frente o prato que você mais gosta. O que você mais gosta de comer? Uma pizza, por exemplo, ou um X, um lanche. E junto um refrigerante, uma bebida que também você adora. Você não pode resistir a ela. Imagina que chegam para você e servem essa bebida, mas de forma de 2 litros, uma garrafa. Só para você. E você adora essa bebida. E também a sua comida preferida. Imagina uma pizza bem grande só para você, ou um lanche, um X gigante, só para você. E aí a pessoa fala, esse aqui é seu, faça o que você quiser. Automaticamente na sua mente vem aqueles pensamentos, vou tomar tudo essa coca, vou comer tudo essa pizza, vou comer tudo esse lanche, esse prato que eu gosto. Mas ao mesmo tempo, dentro da sua mente, fala assim, não, mas tomar tudo esse refrigerante agora é errado, é gulodice. Comer tudo essa pizza sozinha, esse X sozinho, é errado. Por que eu não tomo um pouco do refrigerante e guardo o restante? Como uma parte do lanche ou do prato que você gosta, a pizza, e depois eu como o resto, mas comer tudo sozinho agora? Mas aí ao mesmo tempo a outra voz também. Come tudo sozinho, é seu, o cara falou que é teu. Toma todo o refrigerante sozinho. Estão entendendo? Qualquer situação que seja com comida, que nós pegamos o exemplo aqui, seja com qualquer situação que você depara. Essas vozes, elas são conflitantes em nossa cabeça. Na hora de decidir, na hora de escolher, na hora de se posicionar. Então, para sabermos identificar aquela porção que age muito na emoção, sem pensar, sem parar para analisar os pontos, as consequências do futuro, esse é o id-ego, ou as emoções. Agimos rápido de acordo com as nossas emoções. Aquela voz que fica falando baixinho, não, calma, vai devagar, come menos, come um pouco hoje, um pouco amanhã. Essa é a razão. Ou o superego. A razão ou o superego, ela fica nos vigiando, meio que nos controlando, em razão de pensar no futuro, em razão
de tomar decisões mais sábias, com base no conhecimento que tem armazenado na memória. O meio, nós, povo, com o passar do tempo, nós simplificamos o entendimento disso. Nós falamos, é o cérebro e o coração pensando. Mas não é bem assim, porque se nós formos falar o coração para simplificar, às vezes nós tomamos atitudes pensadas e vão de acordo com o coração, de se colocar no lugar da outra pessoa, do próximo, e agimos de forma bondosa para com essa outra pessoa, fazendo caridade. Eu acredito que isso é usar o coração para pensar. Na verdade, é agir no impulso. O ego, o id-ego ou a emoção é agir no impulso, é sem pensar. Então, para ficar bem simples de vocês entenderem, quando nós paramos para analisar uma situação antes de decidirmos, antes de escolhermos, quando nós paramos para pensar nas consequências do futuro, essa é a razão falando. Geralmente a voz da razão em nossa mente ela é mais suave, mais baixinha. E a voz do ego ela é mais impulsiva. Eu quero, eu desejo, essa é a emoção. Faça! E depois a gente lida com as consequências. E você vai ficar nesse conflito, no meio dessas duas vozes. Você vai ter que se decidir entre uma e outra. A maioria das pessoas, elas ouvem a emoção, o id-ego. Elas se deixam controlar por ele. Então tomam decisões impensadas, imprudentes, inconsequentes. E depois vêm as consequências. E aí essas pessoas têm que arcar com elas. E assim elas vão fazendo durante a vida, dia após dia. E a vida vai saindo dos eixos, porque imaginem tomando decisões sem pensar. Todo dia tomando decisões sem pensar. Quando fazemos isso, nós estamos ouvindo somente quem? O id-ego, ou as emoções. Mas quando nós paramos e falamos, opa, não é bem por aí. Então, de certa forma, nós estamos dando ouvido à nossa razão, ou o superego. Mas voltando agora ao tema do nosso vídeo. Em nossos sonhos, quem é a mulher sozinha no deserto? É a razão. É o nosso superego. Mas o que ela está fazendo lá no deserto? Por que na maioria dos sonhos, às vezes, ela se encontra presa? Porque nós deixamos ela lá. Nós levamos essa mulher lá e largamos ela lá presa, acorrentada. Sem água, sem comida, sem bebida alguma. E por quê? E como nós fazemos isso? Quando nós não ouvimos ela. E por que o nosso subconsciente faz associação com uma mulher? Porque a voz da razão, ela não é impositiva. Ela não age com força e violência dentro da nossa mente. Ela é calma, ela é suave. Ao contrário da voz da emoção e do ego, do superego, que ela é impositiva, quer ser firme, quer te dominar. Então por isso que o subconsciente associa a voz da razão a uma figura feminina, como uma figura materna, uma figura com uma voz mais calma, suave. E nós deixamos ela lá porque nós não estamos dando ouvido a ela. Nós não queremos ouvi-la. Então nós prendemos ela bem longe da nossa parte consciente, do nosso eu em si. Fique presa lá no deserto, eu não quero ouvir você. Eu vou ficar ouvindo só quem? A emoção. Fazemos isso? Fazemos. Queremos fazer isso? Muitas vezes não, mas inconsequente nós fazemos por ouvir só as emoções ou o id-ego. E aí um dia, de tanto nós ouvirmos as emoções apenas, nós levamos nossa vida a um caos. Há consequências que nós não conseguimos mais lidar com elas. Por quê? Tomamos decisões sempre impensadas, sem pensar no futuro. Então nós ouvimos de lembrar a razão. Opa, é hora de ouvir a razão. É hora de colocar a minha vida no eixo. Quando isso acontece, tais sonhos podem ocorrer. Você indo no deserto conversar com essa mulher, libertar essa mulher.
E tal tipo de sonho significa que você está começando a ouvir a razão em sua vida. Você está começando a tomar decisões mais sábias, com base num conhecimento que você tem ou que está buscando. Decisões mais pensadas, atitudes mais prudentes. Esse sonho é bom principalmente se você liberta essa mulher nele. Então aí é que você está dando meio que o controle da sua vida a ela. Você está trazendo novamente essa mulher para o seu convívio. E essa mulher é a voz da razão. Então você vai prestar mais atenção no que ela está dizendo em sua mente. O dia inteiro, de acordo com cada situação que você vive, você vai começar a seguir os seus conselhos, colocar em prática. O que acontece, na verdade, é que o correto seria equilibrar o id ego e o superego, razão e emoção. Há momentos em que nós podemos dar mais ouvidos a um, outros momentos mais ouvidos a outro. As pessoas que falam, não, seguir o id ego, seguir o ego é errado. Nós estamos sobreviventes, somos sobreviventes até hoje como espécie humana, graças também ao id ego, ao ego. Tomando decisões pensando mais em nós, também rápida no calor da emoção. Isso não há dúvida. Mas somente ouvir uma voz vai acontecer o quê? Desequilíbrio. Imagina, vocês têm um carro. O carro tem 4 rodas. Imagina que vocês só andam em 2 rodas. 2 rodas do lado esquerdo, por exemplo. Como que vai ficar os pneus desse carro? Gasto só do lado esquerdo. Daqui a pouco ele vai começar a ficar andando meio de lado. Você só está usando os pneus de um lado. A mesma coisa com a nossa mente. Imagina se nós dermos ouvidos somente ao id ego, o ego ou a emoção. Nossa vida vai ficar capengando também. Vamos trazer consequências a ela que não vamos saber lidar. Então, o correto é haver um equilíbrio entre isso, razão e emoção. Mas, muitas vezes é difícil. E quando nós perdemos esse equilíbrio, para voltar ao normal, é necessário ouvir a razão e deixar um pouquinho a emoção de lado. Então nós começamos a ouvir mais a razão e seguir todos os conselhos dela, até que a nossa vida volte ao normal. Então, voltando ao normal, aí sim nós podemos tentar equilibrar razão e emoção. O mundo aí fora, a sociedade aí fora vai pregar para você que você deve seguir sempre as emoções, sempre o coração. E assim a humanidade vai indo para um buraco cada vez maior. Nós devíamos equilibrar, mas na dúvida seguir a razão. A mulher que nós colocamos presa lá no deserto, acorrentada. Nós devemos ir lá e soltar essa mulher para que ela comande a nossa vida, para que ela nos ajude a direcionar nossas escolhas, nossas decisões, nossos posicionamentos. Assim nós poderemos viver mais em paz, sem medo do futuro, sabendo aonde estamos indo, por que estamos indo, porque afinal as decisões que nós tomamos nós pensamos. Nós ponderamos, fizemos escolhas e essas escolhas foram com base em certo conhecimento que nós temos. Então, se você teve um sonho com uma mulher no deserto, tente lembrar do que você fez no sonho. Se você simplesmente foi lá, por exemplo, e sujeitou essa mulher a mais penúrias, tirando comida ou água, cuidado. Você está se afastando cada vez mais da sua razão. Mas se você foi lá no deserto conversar com essa mulher, pelo menos conversar com ela, você já está num bom caminho. Se você foi libertá-la, se você foi ouvi-la, isso é muito bom. Significa que você está ouvindo a razão. E você pode perguntar agora para encerrar, mas e nisso, aonde entra a espiritualidade? Aonde às vezes nós escutamos a voz da espiritualidade, o direcionamento da espiritualidade em nossas vidas? Ela fala através da razão. Sabe essa voz mansa e suave? Ela age de acordo com a razão. Claro que ponderando alguns pontos da emoção. Mas a espiritualidade quer o nosso bem. Ela quer que nós fiquemos bem lá no futuro. Ela vai agir com a razão, em conjunto com a razão. Mas esse é assunto para um outro vídeo. Hoje nós falamos quem é a mulher sozinha no deserto.
que nós deixamos lá. Qualquer dúvida que tenham ficado, deixa nos comentários, eu estarei lendo e respondendo. Se vocês já tiveram um sonho um tempo atrás com essa mulher no deserto e quiserem compartilhar essa experiência, relata nos comentários. Outras pessoas vão estar lendo e aprendendo com o seu sonho, aprendendo com a experiência que você teve, que você viveu. Se quiser contar como sua vida melhorou depois desse sonho, fique à vontade. No mais, tenham bons sonhos. Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês, na sua mais infinita paz, bondade, sabedoria e amor.